deu uma esfriadinha aqui, né, gente? Essa semana esfriou um pouquinho. Bom, então hoje nós vamos terminar a avaliação de equilíbrio. Como vocês já sabem, nós vamos dar continuidade da semana passada. E o equilíbrio, então, é dividido em equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Para avaliar o equilíbrio dinâmico nos pacientes e alunos do Pilates do Equilíbrio Corporal, foi escolhido o teste de marcha em tandem. Ele é bem parecido com o teste que foi feito para o equilíbrio estático. E antes da gente iniciar, então, a falar desse teste, a gente não pode esquecer dos nossos 3 pilares de prática baseada em evidência. Um outro ponto que a gente não pode esquecer é que o equilíbrio dinâmico, assim como o estático, ele é uma função complexa, tá bom? Então, ele envolve a interação de vários sistemas corporais. Se você quer saber mais um pouquinho sobre isso, vou deixar o link aqui, você vai lá dar uma conferida no vídeo da semana passada que eu explico com detalhes essa complexidade da função do equilíbrio. Então, como a gente já sabe, né, da avaliação do equilíbrio estático, a gente sabe que a idade, alterações que são neurológicas ou musculoesqueléticas, elas vão afetar essa capacidade de controle, né, de solicitação dos ajustes corporais. Quando a gente pensa em equilíbrio dinâmico, é a mesma coisa. Então, se você olhar o idosinho, o que ele faz? Normalmente, ele diminui o tamanho do passo, né? Então, ele dá passos um pouco mais curtos, às vezes ele aumenta a base de suporte, então dá uns passos um pouco mais largos. Isso acontece também, por exemplo, com grávida. E esses pequenos ajustes, eles vão prejudicar um pouquinho as funções, principalmente de vida diária desses pacientes, tá bom? Então, é muito comum que se aumente a base, né, durante a marcha, então ele vai ter essa disfunção com relação aos prejuízos do equilíbrio dinâmico, tá bom? O teste que foi escolhido, como eu falei, foi o teste de marcha em tandem, muito parecido com o equilíbrio estático em tandem. A pessoa tem que fazer a marcha, né, com o pé anterior, o calcanhar do pé anterior imediatamente encostado aos dedos do pé posterior. A marcha, então, é realizada quando o pé que tá atrás, ele passa imediatamente pro que estava anteriormente, e assim sucessivamente. Para você mensurar o teste, você determina ou uma distância ou você determina um número de passos, tá? Então, é usado mais comumente os 20 passos ou uma distância de 6 metros, dividido com uma ida de 3 metros e depois a volta e o retorno de mais 3 metros. E aí você conta, então, um cronômetro. Então, as vantagens desse teste é que ele também é muito fácil de ser realizado, né? Comparado com outras medidas de equilíbrio dinâmico. Ele também é fácil de ser realizado, fácil de ser aplicado. É um teste barato, porque só precisa do cronômetro. E ele é seguro, tá bom? É seguro até... parcialmente. Por quê? Porque se você tem uma pessoa que tem um déficit de equilíbrio muito grande, o que vai acontecer é que ela não pode fazer esse teste sozinho, tá bom? Então, sempre vai ter que ter alguém para poder dar o suporte para essa pessoa, tá bom? Então, tem que ter alguém perto, ou o avaliador, ou um assessor do avaliador, para que se houver qualquer intercorrência, essa pessoa, ela consiga, não ocorra nada grave, né? Nenhuma queda e não se machuque ou algo assim. Tá bom? Então, com relação à idade, tem algum estudo mostrando que a idade afeta essa marcha em tandem? Então, a semana passada eu mostrei para vocês um gráfico com os testes e essa semana eu trouxe o mesmo estudo, também avaliou a marcha em tandem, mas mostrou os resultados numa tabela, tá bom? Então, como vocês podem ver aí na tabela, as pessoas a partir dos 70 anos têm uma diminuição no número de passos, então elas conseguem andar uma menor distância, tá bom? Então, 70 tem uma diminuição, acima dos 70 diminui ainda mais, tá bom? Mostrando que com a idade tem uma alteração também nesse equilíbrio dinâmico. Bom, já foi avaliada a validade, a confiabilidade desse teste em algum tipo de população? Sim, tá bom? Então, esse estudo
avaliou, né, se esse teste era bom para avaliar o equilíbrio dinâmico em pessoas divididas pela idade, e ele concluiu que é um bom teste, mas quando as pessoas acima de 70 anos, principalmente as pessoas que não têm muita confiança no equilíbrio, ele não é o teste mais indicado. Bom, como a população do Pilates não tem normalmente esse déficit de equilíbrio tão acentuado, então escolheu-se, com base na prática, nos 3 pilares da prática baseada em evidência, o teste de equilíbrio em tandem. Ele também é utilizado para pacientes que têm alterações neurológicas, muito comum, porque eles têm esse déficit de equilíbrio, né? Então, o teste é principalmente desafiador porque você diminui a base de marcha. Tá bom? Então, essa diminuição, ela que vai ser o desafio para a pessoa fazer os ajustes posturais. E aí, o avaliador, o que ele tem que pontuar? Então, se tem desequilíbrio, se a pessoa, ela desencostou o pé da linha, né? Se você tiver feito uma marca, se ela movimentou muito o tronco, teve que fazer muito ajuste, né? Flexão de tronco, flexão de quadril, movimentou o joelho. Então, esses são as pontuações do teste. Tá bom? Então, ele é usado em pacientes neurológicos, em pacientes com algum tipo de disfunção musculoesquelética, em pacientes que têm disfunção vestibular, então tem vários estudos mostrando, né, esse teste para avaliação desses pacientes. E também ele é usado, por exemplo, quando a polícia para alguém que se supõe que está alcoolizado, então, normalmente, se não tem o bafômetro, pede para a pessoa andar em linha reta. Tá bom? Então, essas são as principais aplicações. Com relação à confiabilidade, pensando na população mais jovem, esse estudo avaliou a confiabilidade desse teste em atletas jovens saudáveis, né? Então, sem nenhum tipo de disfunção, para verificar se era um bom teste para avaliar os ajustes, né, o equilíbrio dinâmico da população um pouco mais jovem, já que é importante a gente avaliar o equilíbrio também na população que não tem, né, tanto déficit, para poder prever uma possível disfunção, uma disfunção futura, tá bom? E aí eles avaliaram, então, a confiabilidade 3 vezes durante um mês, então com um intervalo de mais ou menos 10 dias, e eles viram que apresentou uma alta confiabilidade, tá bom? E eles associaram, inclusive, a marcha em tandem com outra tarefa. Então, a pessoa tinha que fazer uma outra tarefa para ver se realmente ela tinha essa capacidade de corrigir o equilíbrio, tá bom? Então, ele é considerado um bom teste, tanto para avaliar o que ele se propõe, quanto uma boa medida, ou seja, uma medida que não varia tanto e pode ser utilizada para avaliar um pré e pós-tratamento, tá bom? O que eu tinha para falar para vocês do equilíbrio dinâmico é isso. A gente terminou a avaliação de equilíbrio. A semana que vem a gente vem com o último teste da série de instrumentos de avaliação, né, dos pacientes e alunos do Pilates, que vai ser o teste de endurance do braço, tá bom? Era isso que eu tinha para falar, então vejo vocês a semana que vem. Tchau!